Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Muitos de nós usamos lentes corretivas, óculos, para enxergar bem. E quem não usa, com certeza conhece outras pessoas que precisam dessas lentes. Especialistas recomendam exames de visão de rotina, o resultado sendo receitas para lentes melhores, conforme as mudanças naturais na visão de cada paciente. Eu mesmo tenho usado óculos durante os últimos 50 e poucos anos. E acredito que eu vou continuar usando durante o resto da minha vida. A primeira vez que meus pais me levaram ao oftalmologista, eu mal havia percebido dificuldade em enxergar. A visão piorava gradativamente, de uma maneira praticamente imperceptível. Mas quando o problema é diagnosticado, a receita emitida e os óculos feitos, que diferença! De repente eu estava enxergando coisas que eu nem sabia que estavam lá. De repente vem essa sensação de ver coisas que passavam despercebidas e somente quando conseguimos focar a realidade, percebemos como perdemos muitas coisas. Esse processo tende a se repetir. Com o tempo, e novamente de uma maneira tão gradativa que passa imperceptivelmente, as vistas pioram. Outro exame revela o problema, outra receita é dada, outras lentes trazem a mesma sensação de enxergar como não havia feito por um bom tempo. Agora vamos pensar numa comparação espiritual. Ficamos gradativamente míopes sem nem perceber o problema. Se não reconhecer o problema e receber tratamento, esta condição se torna fatal. A Bíblia usa esta figura para nos avisar da natureza enganadora do pecado. Os primeiros capítulos do livro de Provérbios incluem alertas sobre o perigo do adultério. A tendência do homem que cai na infidelidade é de imaginar um prazer escondido que não trará consequências. A verdade é outra. O homem adúltero é cego, conforme diz Provérbios 5, versículo 20. Falta-lhe disciplina, domínio próprio, versículo 23 do mesmo capítulo. E tanto a Bíblia como a experiência da vida nos lembram das consequências. Famílias destruídas, doenças sexualmente transmitidas, vidas arruinadas e consequências eternas. A mensagem de Provérbios para as pessoas que contemplam um caso adúltero: abram os olhos e evitem o pecado e suas consequências. Muitos líderes religiosos têm problemas nas vistas. Isaías os descreveu como sentinelas cegas e pastores sem compreensão. Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Jesus descreveu os guias espirituais da sua época nestas palavras: deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, versículo 14. A realidade para todos é simples e assustadora. O pecado engana. Hebreus 3, versículo 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando procuramos ajuda profissional com nossos problemas de visão, queremos duas coisas: diagnóstico e correção. Em termos espirituais, devemos procurar as mesmas duas coisas. Jesus deu um diagnóstico e ofereceu a cura quando ele falou para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É especialmente importante observar quem vende o colírio necessário.
Jesus Cristo. Na nossa cegueira espiritual, é comum negar o problema. E mesmo quando reconhecemos a cegueira, quanto tempo perdemos procurando curas de outras fontes, tratando sintomas e procurando a paz superficial sem tratar a real doença espiritual, até encarar a realidade do pecado e encontrar a única solução em Jesus, continuaremos com a visão distorcida. Vamos abrir os olhos e permitir que Jesus cure a nossa cegueira. Quase no final do livro de Atos, Paulo estava em Roma, tentando ensinar vários judeus. E quando ele viu a rejeição por parte de alguns deles, ele citou uma profecia do Antigo Testamento. Ele fala em Atos 28, começando no versículo 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Quando algumas pessoas rejeitaram a palavra, outras pessoas tiveram a oportunidade e reagiram de forma diferente. Mas o ponto aqui é que cada um precisa decidir. Vai ficar com os ouvidos tapados, os olhos fechados, o coração endurecido? Ou vai se abrir e permitir que a palavra de Deus penetre o coração para mudar a nossa vida e a nossa esperança da eternidade? Cada um decide. Vamos decidir bem. Vamos agora para as perguntas do dia. A pergunta de ontem: poucos dias antes da sua morte, Jesus chegou a Jerusalém montado em que tipo de animal? Alternativas: A, camelo, B, cavalo, C, elefante ou D, jumento. A resposta certa, alternativa D, jumento. Como diz Marcos 11, versículos 7 e 11, levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele, e Jesus entrou em Jerusalém. E a pergunta de hoje, do Antigo Testamento: quando o povo terminou a confecção do tabernáculo e seus utensílios, quem os abençoou? Alternativas: A, Arão, B, Moisés, C, Josué ou D, Bezalel. A resposta amanhã, no final do próximo episódio. Como está a sua visão? Eu preciso de lentes corretivas. E espiritualmente, todos nós precisamos da correção que vem quando Deus faz exame de vista, examinando a visão, a audição e coração, para que possamos receber a palavra do Senhor e viver para engrandecer o nome do nosso Criador e Redentor. Que Deus abençoe você e cada um de nós nessa busca da comunhão com o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.